Olá e sejam bem-vindos ao canal Elevação. Hoje iremos contar a história biográfica do eminente espírito de Sócrates, filósofo grego e precursor da doutrina do Cristo e do próprio Espiritismo. Antes, porém, solicitamos seu like e sua inscrição ao canal para que possa nos ajudar a continuarmos nosso trabalho de divulgação do conhecimento edificante. Agradecemos desde já sua audiência e prestígio ao canal. No mais, vamos ao nosso objetivo. Sócrates, nascido em 469 e falecido em 399 a.C. Seu nome em grego é Socrates. Sua cidade natal foi Atenas, no ano de 469 a.C., tendo nascido filho de um escultor, de nome Sofronisco, e de uma parteira, Fenarete. Fisicamente, era considerado feio, com seu nariz achatado, olhos esbugalhados, uma calva enorme, rosto pequeno, estômago saliente e uma longa barba crespa. Casou-se com Xantipa e teve 3 filhos, mas dizem que trabalhava apenas o necessário para que a família não viesse a perecer à fome. Tendo sido proclamado pelo oráculo de Delfos como o mais sábio dos homens, Sócrates passou a se incumbir de converter os seus concidadãos à sabedoria e à virtude. Considerava-se protegido por um espírito, cuja voz, afirmava, desde a infância, o aconselhava a se afastar do mal. Não tinha propriamente uma escola, mas um círculo de familiares, discípulos com os quais se encontrava, de preferência, no ginásio do Liceu. Em verdade, onde quer que se encontrasse, na casa de amigos, no ginásio, na praça pública, interrogava os seus interlocutores a respeito das coisas que, por hipótese, deveriam saber, fossem eles um adolescente, um escravo, um futuro político, um militar, uma cortesã ou sofistas. Desta forma, conclui que eles não sabem o que julgam saber e, o que é mais grave, não sabem que não sabem. Por sua vez, ele, Sócrates, não sabe, mas sabe que não sabe. Era considerado um homem corajoso e de muita resistência física. Todos se recordavam de como ele, sozinho, enfrentará a histeria coletiva que se seguirá à batalha naval de Arginusas, quando 10 generais foram condenados à morte por não terem salvo soldados que estavam a se afogar. Ele ensinava que a boa conduta era aquela controlada pelo espírito e que as virtudes consistiam na predominância da razão sobre os sentimentos. Introduziu a ideia de definir os termos, pois, antes de se começar a falar, era preciso saber sobre o que é que se estava falando. Para Sócrates, a virtude supõe o conhecimento racional do bem. Para fazer o bem, basta, portanto, conhecê-lo. Todos os homens procuram a felicidade, quer dizer, o bem, e o vício não passa de ignorância, pois ninguém pode fazer o mal voluntariamente. Foi denunciado como subversivo, por não acreditar nos deuses da cidade, e também corruptor da mocidade. Não se sabe exatamente o que os seus acusadores pretendiam dizer, mas o certo é que os moços o amavam e o seguiam. O convite a pensar por si mesmos atraía os jovens e talvez fosse isso que temessem pais e políticos. Ocorreu também que um dos seus discípulos, de nome Alcibíades, durante a guerra com Esparta tinha se passado para o lado do inimigo. Embora a culpa não fosse de Sócrates, pois a decisão fora pessoal, Atenas buscava culpados. Foi julgado por um tribunal popular de 501 cidadãos e condenado à morte. Poderia ter recorrido da sentença e, com certeza, receber uma pena mais branda. Entretanto, racional como era, afirmou aos discípulos que o visitaram na prisão: uma das coisas em que acredito é no reinado da lei. Bom cidadão, como eu tantas vezes vos tenho dito, é aquele que obedece às leis de sua cidade. As leis de Atenas condenaram-me à morte, e a inferência lógica é que, como bom cidadão, eu devo morrer. É Platão quem descreve a morte do seu mestre, no diálogo Fédon. Sócrates passou esta noite a discutir filosofia com seus jovens amigos. O tema: haverá uma outra vida depois da morte? Embora fosse morrer em poucas horas, discutiu sem paixão sobre as probabilidades de uma vida futura, ouvindo mesmo as objeções dos discípulos que eram contrários à sua própria opinião. Quando o carcereiro lhe apresentou a taça de veneno, em tom calmo e prático, Sócrates lhe disse: agora, você que entende dessas coisas, diga-me o que fazer. Beba a cicuta, depois levante-se e passeie até sentir as pernas pesadas, respondeu o carcereiro. Então, deite-se, e o torpor subirá para o coração. Sócrates a tudo obedeceu. Como os amigos chorassem e soluçassem muito, ele censurou:
Seu último pensamento foi de uma pequena dívida que havia esquecido. Afastou a coberta que lhe haviam colocado sobre o rosto e pediu: Crito, devo um galo a Esculápio. Providencie para que a dívida seja paga. Fechou os olhos e cobriu novamente o rosto. Quando Crito tornou a lhe indagar se tinha outras recomendações a fazer, ele não mais respondeu. Havia penetrado o mundo dos espíritos. Era o ano 399 a.C. Sócrates nada escreveu e sua doutrina somente nos chegou pelos escritos de seu discípulo Platão. Ambos, mestre e discípulo, são considerados precursores da ideia cristã e do espiritismo, tendo o codificador dedicado as páginas da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo para esse detalhamento. O nome de Sócrates se encontra especialmente em Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, logo após o de O Espírito da Verdade, seguido de Platão. Ainda encontramos seus comentários aos itens 197 e 198 de O Livro dos Médiuns, no capítulo que trata dos médiuns especiais, demonstrando que o trabalhador verdadeiro não cessa suas atividades, embora a morte do corpo físico e de que, afinal, somos verdadeiramente uma só e única família universal, espíritos e homens, envidando esforços para o atingimento da perfeição. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta jornada pela vida e ensinamentos de Sócrates. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Elevação para mais vídeos como este. Compartilhe também em suas redes sociais e continue os estudos das obras da codificação espírita. Sua participação é essencial para continuarmos nosso trabalho de divulgação do conhecimento edificante. Até o próximo vídeo!